O terminal estava lotado quando o supervisor se aproximou de Alexandre com o rosto vermelho de raiva. Você está suspenso, Mendes. Não vou hoje nem nunca mais enquanto eu estiver aqui, seu. As palavras homofóbicas ecoaram alto o suficiente para todos ouvirem. Em menos de 5 minutos, o aeroporto Humberto Delgado em Lisboa mergulhou num caos absoluto. Alexandre Mendes, 34 anos, um dos pilotos mais experientes da TAP Air Portugal, sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. O uniforme azul escuro, sempre impecável, de repente parecia-lhe pesado como chumbo. Ao seu redor, passageiros paravam, olhavam, murmuravam. Alguns riam baixinho, outros filmavam com o telemóvel. O capitão do voo para Paris, um homem que Alexandre considerava quase amigo, virou a cara e afastou-se sem dizer uma palavra. Foi só uma queixa de um passageiro que te viu beijar o teu namorado no parque de estacionamento ontem à noite, continuou o supervisor, cuspindo as palavras como se tivessem mau gosto. A companhia não pode permitir que a imagem seja manchada. Vai para casa, Mendes. E não voltes. Alexandre abriu a boca, mas o ar não saiu. Há anos voava por estas rotas, salvava voos atrasados, treinava novos pilotos, tudo com uma dedicação silenciosa. Ninguém nunca questionara a sua competência. Até agora. Até que alguém decidira que ser gay era mais importante do que as 1500 horas de voo registadas no seu currículo. Do outro lado do corredor, João apareceu a correr, o cabelo castanho despenteado, os olhos cheios de pânico. Alex, o que se passa? Ouvi gritos. João, 30 anos, designer gráfico que trabalhava em casa para poder acompanhar os horários impossíveis do namorado, estendeu a mão. Alexandre não a agarrou logo. Não queria piorar as coisas. Mas João não hesitou, agarrou-lhe o braço e puxou-o para longe da multidão que se formava. Eles não podem fazer isto. Vamos falar com o sindicato, com a administração, com quem for preciso. A voz de João tremia, mas era firme. Alexandre sentiu um nó na garganta. Há 2 anos que viviam juntos num pequeno apartamento em Alfama, escondendo o mais possível a relação para proteger a carreira dele. Agora tudo se desfazia num instante. Enquanto eram empurrados para a zona de segurança, o alarme soou. Luzes vermelhas piscaram. Uma voz metálica ecoou pelos altifalantes: atenção, atenção. Emergência médica no voo TP 456 para Paris. Todos os passageiros permaneçam nos seus lugares. Equipa médica a caminho. Alexandre parou de repente. Aquele era o seu voo. O voo que ele deveria estar a pilotar. O supervisor empalideceu. O capitão teve um infarto na cabina. O copiloto está sozinho e o tempo está a piorar. Não há substituto imediato com a certificação para este modelo. Alexandre olhou para João. O coração batia-lhe descompassado. Eu tenho a certificação. Eu sou o único que pode aterrar este avião em condições de tempestade. O supervisor hesitou, o rosto agora cinzento. Não. A ordem é clara. Mas os gritos vinham já da porta de embarque. Passageiros aterrorizados corriam para as janelas. O avião, ainda na pista, parecia um gigante imóvel e vulnerável. Alexandre sentiu o peso de todos os anos de silêncio. A infância em Coimbra, onde o pai nunca aceitara aquilo, a universidade onde fingira namorar raparigas para não ser excluído do grupo de amigos, os primeiros voos onde aprendera a sorrir e calar. E depois João. O primeiro homem que o fizera sentir que ser ele próprio não era uma fraqueza. Deixa-me ir, disse Alexandre em voz baixa, mas firme. Não por eles. Por aquelas pessoas lá dentro. João apertou-lhe a mão com força. Eu vou contigo até à porta. E espero-te quando voltares. O supervisor, encurralado pela pressão dos colegas que agora olhavam para ele em pânico, acabou por acenar com a cabeça. Vai. Mas isto não muda nada. Alexandre não respondeu. Correu. O terminal transformara-se num formigueiro humano. Sirenes uivavam lá fora. A chuva começava a cair forte contra as vidraças. Quando entrou na cabina, o copiloto, um rapaz novo chamado Miguel, estava branco como a cal, Capitão Mendes. Graças a Deus. Alexandre sentou-se no lugar que lhe pertencia. As mãos tremiam-lhe ligeiramente, mas a voz saiu clara. Vamos fazer isto juntos. Enquanto preparava os instrumentos, as memórias vieram em avalanche. O dia em que contara à mãe, em Porto, e ela chorara baixinho sem dizer nada. O dia em que o tio lhe dissera que homens a sério não voam, voam machos. O dia em que conhecera João numa exposição de arte contemporânea e sentira, pela primeira vez, que o mundo podia ser maior do que o medo. Agora, com 217 passageiros atrás de si e uma tempestade a aproximar-se, tudo isso parecia pequeno. Mas não era. Era exatamente isso que o tornava forte.
o avião começou a rolar. A torre deu autorização de emergência. Alexandre respirou fundo. Lisboa, aqui TP, 456, pronto para descolar. A voz do controlador tremeu. Boa sorte, capitão. O motor rugiu. A pista molhada refletia as luzes. E, enquanto o nariz do avião se erguia para o céu escuro, Alexandre soube que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais seria o mesmo homem que entrara naquele terminal a meia hora. O avião subiu através das nuvens carregadas, sacudido pelo vento como um barco em mar revolto. Na cabina, Alexandre mantinha os olhos fixos nos instrumentos, mas a mente viajava para longe. Recordava a primeira vez que pisara um cockpit, aos 22 anos, ainda estagiário. O instrutor, um homem severo de bigode grisalho, dissera-lhe, aqui dentro, só conta o que sabes fazer, não quem és. Na altura, Alexandre acreditara. Escondera tudo. Namoriscara raparigas em festas da companhia para manter as aparências. Mas o preço fora alto. Noites em branco, ansiedade antes de cada exame médico, o medo constante de que alguém descobrisse. João, lá em terra, esperava na sala VIP que o supervisor lhe concedera por pura culpa. O telemóvel vibrava sem parar. Mensagens de amigos comuns, é verdade o que dizem do Alex. Que vergonha, a TAP devia pedir desculpas. Uma mensagem da irmã de Alexandre, de Coimbra, mãe está a chorar. Diz-lhe que estamos orgulhosos. João sorriu por entre as lágrimas. Há meses que planeavam contar à família de Alexandre de forma tranquila, num jantar em casa. Agora tudo explodira da pior maneira. Mas ele não desistiria. Amava aquele homem teimoso que voava para o salvar o mundo e se esquecia de se salvar a si próprio. Na cabina, o copiloto Miguel falava pouco, mas os seus olhares diziam tudo. Eu não sabia, capitão. Desculpe o que os outros disseram. Alexandre encolheu os ombros. Não é a primeira vez. E não será a última. A turbulência aumentou. O altímetro mostrava altitude instável. Aguenta, Miguel. Vamos estabilizar. Enquanto ajustava os comandos, Alexandre pensou no amigo Pedro, o único colega que sempre soubera e nunca julgara. Pedro estava de folga hoje, mas enviara uma mensagem: se precisares de testemunha no processo, conta comigo. Pequenos gestos que, naquele momento, pareciam gigantes. O rádio crepitou. A Torre de Lisboa informava que o aeroporto estava em estado de emergência máxima. Vários voos desviados, passageiros em pânico nas salas de espera, jornalistas já a chegar. Capitão Mendes, o diretor da TAP está a caminho. Quer falar consigo assim que aterrar. Alexandre não respondeu logo. Sabia o que viria, desculpas formais, talvez uma promoção para calar o escândalo. Mas ele não queria promoção. Queria respeito. Queria poder beijar João à luz do dia sem medo de perder o emprego que amava. A meio do voo, uma passageira idosa teve uma crise de pânico. A hospedeira ligou para a cabina. Capitão, ela diz que só se acalma se falar consigo. Alexandre olhou para Miguel. Fica tu aqui. Levantou-se, tirou o casaco do uniforme e foi até à cabina de passageiros. A senhora, de 80 e poucos anos, segurava um terço. Filho, ouvi o que te disseram lá embaixo. Eu perdi o meu marido porque ele era diferente. Não deixes que te façam o mesmo. Alexandre ajoelhou-se ao lado dela. Não vou deixar, senhora. Prometo. A mulher sorriu. Deus te abençoe, rapaz. Quando voltou à cabina, Alexandre sentiu um calor estranho no peito. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho no céu. O vento aumentava. A previsão era de tempestade forte sobre Paris. Alexandre calculou rotas alternativas. Vamos desviar para Lyon se necessário. Miguel acenou. Confio em si, capitão. A confiança daquele rapaz novo, que mal o conhecia, tocou-o profundamente. Era isso que ele queria para o futuro, uma companhia onde a competência falasse mais alto do que o preconceito. Lá embaixo, em Lisboa, João andava de um lado para o outro. Recebera uma chamada do advogado do sindicato. Temos um caso forte. Discriminação clara. Mas João só pensava em Alex. No sorriso cansado quando chegava à casa depois de um voo longo, no modo como lhe preparava café sem açúcar de manhã, no silêncio confortável quando viam juntos o Tejo ao pôr-do-sol. O avião atravessou uma bolsa de ar forte. Os passageiros gritaram. Alexandre estabilizou. Tudo bem, pessoal. Estamos seguros. A sua voz, transmitida pelos altifalantes, soava calma, mas por dentro o coração batia forte. Não era só o voo. Era a vida inteira que estava em jogo.
Se falhasse agora, diriam que o gay não aguentara a pressão. Se tivesse sucesso, talvez mudasse alguma coisa. Talvez. Em terra, a mãe de Alexandre, que nunca aceitara totalmente, ligou para João. Diz ao meu filho que estou orgulhosa. E que quero conhecê-lo melhor quando ele voltar. João chorou. Pequenas rachas na muralha do preconceito. Mas ainda havia muito caminho. A aproximação a Paris foi dramática. O vento lateral batia com força de 40 nós. Alexandre suava sob o uniforme. Flaps 30, velocidade 140. Miguel repetia cada comando como um eco fiel. Na torre de controle de Orly, o responsável seguia o voo em tempo real, é o Mendes. O mesmo que expulsaram em Lisboa. O colega ao lado acenou. Sim. E está a fazer um trabalho impecável. A notícia espalhava-se. Redes sociais explodiam com vídeos do incidente no terminal. Hashtags piloto gay herói e justica para Alexandre começavam a trending. Alexandre pensou na família. O pai morrera há 5 anos sem nunca ter falado abertamente do assunto. A mãe, agora sozinha em Coimbra, lutava com as próprias crenças. O irmão mais novo, engenheiro em Lisboa, sempre fora neutro. Cada um vive a sua vida, dizia. Mas nunca defendera o irmão em público. Talvez hoje mudasse. João enviara uma mensagem antes da descolagem: eu amo-te. Aterra em segurança e volta para casa. O nosso futuro começa hoje. Alexandre sorriu por baixo da máscara de oxigênio de emergência. O avião tocou a pista com suavidade perfeita. Aplausos explodiram na cabina de passageiros. A senhora idosa chorava de alívio. Quando as portas se abriram, uma equipa de médicos entrou. O diretor da TAP em Paris esperava na pista com um sorriso forçado. Mendes, obrigado. A companhia quer fazer um comunicado oficial. Alexandre desceu as escadas devagar. A chuva parara. O ar cheirava a combustível e esperança. João, que apanhara o primeiro voo comercial disponível, esperava atrás da barreira de segurança. Quando os olhares se encontraram, Alexandre correu. Abraçaram-se ali mesmo, diante de câmaras e jornalistas. Tu fizeste isto? Murmurou João. Não. Nós fizemos. A entrevista improvisada foi curta. Não quero ser herói. Quero ser piloto. Quero poder amar quem amo sem medo. As palavras saíram simples, sinceras. O diretor prometeu investigação interna. O sindicato já preparava o processo. Naquela noite, num hotel perto do aeroporto, Alexandre e João sentaram-se na varanda. Paris brilhava ao longe. Quero casar contigo, disse Alexandre de repente. João riu, surpreso. Aqui? Agora? Não. Em Lisboa. Com a família toda. Sem esconder nada. De volta a Lisboa no dia seguinte, o aeroporto recebeu-os como celebridades. Colegas que antes riam agora pediam desculpa. Pedro abraçou-o forte. Bem-vindo de volta, capitão. O supervisor foi transferido. A companhia emitiu um comunicado de apoio à diversidade. Mas Alexandre sabia que o verdadeiro trabalho era diário. Conversas com novos estagiários, apoio a jovens que ainda se escondiam, reuniões com a Associação LGBT de Portugal. A mãe veio de Coimbra. Abraçou João com lágrimas nos olhos. Desculpa o tempo que demorei. O irmão trouxe a namorada. Orgulhoso de ti, mano. Pequenos passos. Grandes mudanças. Alexandre voltou a voar na semana seguinte. O primeiro voo foi para o Porto. Quando sobrevoou a casa da infância, sentiu paz. Meses passaram. Alexandre foi promovido a instrutor-chefe. João abriu o próprio estúdio de design. Juntos compraram uma casa maior em Cascais, com vista para o mar. Mas o passado não desaparecera. Um dia, num voo para Londres, um passageiro homofóbico recusou-se a voar com o piloto gay. Alexandre foi chamado. Olhou o homem nos olhos. Pode escolher outro voo. Mas eu vou pilotar este. E vou fazer bem. O passageiro acabou por ficar. Depois do voo, pediu desculpa. Em casa, as noites eram de conversas longas. João contava das dificuldades no trabalho, de clientes conservadores que estranhavam o anel de compromisso. Alexandre falava dos jovens pilotos que lhe pediam conselhos. Um deles disse-me que graças a ti se sentiu seguro para sair do armário. O orgulho enchia-lhe o peito. A família reuniu-se no Natal em Alfama. A mãe cozinhou bacalhau. O tio, aquele que outrora criticara, apareceu calado.
no final da noite, apertou a mão de Alexandre. Fizeste-me pensar. Não era perdão total, mas era um começo. Um ano depois, o casamento aconteceu na praia da Figueira da Foz. Amigos, família, colegas. Pedro foi padrinho. A mãe de Alexandre chorou de felicidade. João, de fato branco, sorriu como nunca. Quando trocaram alianças, o mar aplaudiu com ondas suaves. Prometo voar sempre ao teu lado, disse Alexandre. E eu prometo ser a tua terra firme, respondeu João. Mas a vida não era só felicidade. Um dia, Alexandre recebeu uma carta anônima. Ameaçadora. Gay não pilota avião meu. O sindicato investigou. Segurança reforçada. Alexandre sentiu medo, mas não recuou. Fez palestras em escolas. Ser diferente não é fraqueza. É coragem. Os alunos aplaudiam de pé. 2 anos depois do incidente, Alexandre foi convidado para falar na conferência anual da TAP sobre inclusão. O auditório estava cheio. Ele subiu ao palco sem notas. Há 2 anos, quase perdi tudo porque alguém decidiu que o meu amor era incompatível com o meu trabalho. Hoje estou aqui porque decidi que o meu amor é exatamente o que me torna melhor piloto. Aplausos. João, na primeira fila, orgulhoso. Em casa, adotaram um cão. Chamaram-lhe Voo. As noites eram de passeio junto ao Tejo, mãos dadas sem medo. A sociedade mudava devagar. Portugal aprovou mais leis de proteção. Mas o preconceito ainda existia em cantos escuros. Alexandre e João tornaram-se voz ativa. Criaram uma fundação para apoiar jovens LGBT na aviação. Um dia, num voo de regresso de Nova York, Alexandre viu um jovem copiloto nervoso. É o meu primeiro voo depois de sair do armário. Alexandre sorriu. Bem-vindo ao clube. Voo alto. Hoje, 5 anos depois, Alexandre Mendes é capitão sénior e embaixador da diversidade na TAP. João dirige o estúdio com sucesso. Vivem em paz, mas nunca esquecem o dia em que um terminal inteiro mudou de atitude. A mãe visita-os regularmente. O irmão tornou-se aliado ativo. O tio ainda hesita, mas envia mensagens no aniversário. Numa tarde de outono, sentados no jardim da casa em Cascais, Alexandre olhou para João. Achas que valeu a pena todo o sofrimento? João beijou-lhe a mão. Cada segundo. Porque te trouxe até aqui, até nós. O sol punha-se sobre o mar. O futuro era aberto como o céu. É correto afirmar que o preconceito sempre perde para a coragem humana, ou isso é apenas uma ilusão romântica?